Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio. Meu nome é Vitor Dutra, estou aqui com o Matheus Gabassi. Hoje vamos falar sobre a Palavra de Deus. E não se esquece de se inscrever nesse canal. A gente tem uma meta aí de alcançar os mil inscritos e faça parte dessa jornada aí. Então, a ajuda vai contribuir muito para isso, tá bom? Para que essa palavra alcance mais pessoas também. Então hoje o tema é sobre salvação, Matheus. Pois é, meu caro. O que é a salvação? O que não é a salvação? O que não é salvação? Estar dentro da igreja é estar salvo? É. Sim ou não? Se for só isso, eu acho que só estar dentro da igreja. E como saber se eu estou dentro da igreja e sou salvo? Sou salvo? Ou serei salvo, fui salvo ou estou sendo salvo? Passado, presente e futuro. Queria convidar você que nos assiste a pensar um pouco a respeito disso. A salvação é algo literal que acontece no momento exato que o pastor faz o apelo e você levanta a sua mão, vai na frente, recebe uma oração e pronto. A partir daquele momento você vai adentrar ao céu quando partir dessa vida por vir e está tudo resolvido. Ou a salvação é um processo gradual, ou a salvação, na verdade, é um reconhecimento, um despertar de um chamado de quem você já é. Uma venda que cai dos seus olhos e você enxerga quem de fato você sempre foi para Deus. O que você acha sobre isso? Não, concordo. Mas eu tenho uma dúvida. A salvação é pela fé ou é pelas obras? Porque o pessoal tem bastante dúvida nisso aí, né? O simples ato de eu fazer boas obras já garante ir para o céu. O livro de Efésios vai falar que a salvação não vem de nós, né? Não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, se a salvação é um dom de Deus, a palavra dom significa presente. Então, Deus nos presenteou com a salvação. Como ele fez isso? João 3,16, texto clássico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto bastante conhecido, mas se analisarmos ponto a ponto na exegese ali dos termos, facilita bastante o entendimento. Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu. Então a salvação vem do Pai a princípio, porque o Pai deu. Então o Pai deu e o Filho foi o executor do plano da salvação. Então os dois têm a meritocracia, né, nisso. Então a salvação ela não é só por Jesus, mas ela também é pelo Pai. Então não é só Jesus, também tem a ver com o Pai. E a gente esquece um pouco disso. Só que só o Pai sem o Jesus no caso o Cristo, também fica invalidado o processo. Então Deus amou muito de tal maneira para que então todo é todo, são todos. Todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, totalidade, todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai deu a salvação para a humanidade no sentido de uma oportunidade. Todos têm a oportunidade, mas nem todos aproveitarão a oportunidade que receberam. E o papel do nosso adversário, lá em 2 Coríntios 4,4, diz que é cegar o entendimento dos homens para que não vislumbrem a oportunidade. Ele cega o entendimento dos homens para que não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Então, o inimigo das nossas almas, ele venda o ser humano que já tem uma predisposição ao pecado por causa que perdeu essa essência do Espírito Santo de Deus que esvaziou dele quando pecou lá no Éden, no início de tudo. E a partir dessa fraqueza o inimigo explora isso para que a pessoa fique eternamente cega e não reconheça quem de fato ela é. Porque a palavra diz que todos os homens são filhos de Deus. Todos os homens são filhos de Deus. E o inimigo tenta mascarar essa identidade. E aí eu vou usar Romanos 12. Criar uma matriz, um molde fake
e fazer a pessoa acreditar que ela é uma coisa que ela não é. Então a salvação, ela não é uma escolha. Eu vou escolher ser salvo, vou optar por Jesus. Uma salvação é uma identificação. Eu reconheço, eu identifico quem de fato eu sou, e aí, a partir disso, que eu entendo que eu sou filho de Deus, e eu aceito, né, essa graça através de Cristo, e aí eu tenho um propósito no meu coração de retornar ao Pai da onde eu previamente saí, como essência de um ser criado, imagem e semelhança de Deus. E essa visão seria mais voltada à predestinação, então? Seria uma visão calvinista ou você não se atrela a esses nomes? Então, a gente está aqui para reformar, tá? Tanto que uma das hashtags que eu gosto de usar, e você vai ouvir muito daqui para frente, é a reforma da reforma. Porque não que julgue ser o detentor da revelação plena ou tenha gabarito para isso, quem sou eu, né? Diante de tantos líderes e pessoas que têm muito mais conhecimento do que nós. Mas algumas coisas precisam voltar à essência, né? E ficar nessa disputa entre calvinismo e arminianismo é uma tolice, porque o armínio, de certa forma, né, ele é um calvinista. Mesmo com o arminianismo, Deus o escolheu, né? Ele é um escolhido, correto? Ele não foi um escolhido? E ele não frutificou? E o Calvino, falando da eleição, beleza, ele foi eleito, mas o que ele fez? Ele não guardou só para si e ele frutificou também. Tanto que ele produziu todas as obras que defendem a teoria dele, né? E nem todas foram traduzidas, tá? Até hoje estão traduzindo as obras dele. Então, todo arminiano é um escolhido e todo calvinista que de fato é um escolhido também, se de fato é escolhido, ele pratica. E aí ele se torna um arminiano. Então, eles se misturam, né? Então, você acha que, na verdade, ser ideias opostas, uma complementa a outra? Uma complementa a outra. Porque se você é salvo, você vai mostrar através das obras. Sim. Assim, vinde na porta do céu, né? Vinde benditos do meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Aí quando você atravessa a porta, no lado de trás da porta está escrito, né? Eleitos desde a fundação do mundo. Então vem porque tu mereceu, mas aí quando você entra para dentro, eu já sabia, né? É mais ou menos isso. Então a pessoa também não perde a salvação, já que ela está eleita. O eleito, ele pode perder a salvação? Então, esse é um ponto bem controverso. Talvez o eleito, ele possa perder. Sim, por que não? Mas talvez possa não perder. Vamos viajar um pouquinho na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala assim, né? O Tiago ali vai falar que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17, certo? Sim. A fé sem obras é morta. E Jesus usou algumas parábolas. E ele falou assim, a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Os homens, quem são as árvores? Os homens. Certo? Quem que é o agricultor? Jesus, né? Quem que é o dono da fazenda? É Deus. Certo? E Jesus é o filho dele, então ele é herdeiro da fazenda, então de qualquer forma a fazenda também é dele. Certo? Então, e nós somos as árvores. Então, se nós não frutificarmos... São as ações, né? Os frutos são as ações. Né? Seremos lançados no fogo. Então, se a gente analisar por esse texto, você pode perder a salvação sim. E aí eu vou ser bem categórico aqui. Não adianta aceitar só Jesus. Ó, isso dá um corte para acabar comigo na internet. Né? Mal comecei, né? Não adianta só aceitar Jesus se você não aceitar o ensinamento de Jesus. Aí dá o ponto. Todo mundo quer aceitar Jesus, por quê? Porque quer ser curado, porque quer um emprego, né? Tem conta para pagar, porque quer arrumar um marido, uma esposa, porque quer melhorar de vida, porque não quer ir para o inferno, mas ninguém quer aceitar o ensinamento de Jesus. E aí eu vou ler o primeiro texto da nossa conversa aqui. Nós já citamos algumas passagens, mas esse eu quero ler.
que é o de Isaías 53, aqui, o versículo 11, né? Vamos lá. Aqui está falando, é uma promessa sobre o Mashiach, né? O Messias, Jesus, que viria, né? O Cristo. Está falando do trabalho da sua alma, da alma do Mashiach, né? O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Qual o detalhe que faz a diferença nesse texto? Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. Não é com o poder, é com o conhecimento. Então não adianta eu aceitar que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para me salvar, mas se eu não me tornar um discípulo para aprender dele. Vinde a mim, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se você aceita Jesus, mas não aceita os mandamentos, os ensinamentos, não se permite ter a vida transformada, fala, né, de examinar as escrituras. Ou você vai perder, ou você nunca foi salvo. Entendo. Certo? O resultado final dessa teologia não muda. Se você não frutificar, ou você vai perder, se você acredita que pode perder, ou você nunca foi. Se você é calvinista, você vai falar, a pessoa nunca foi salva. Se ela é arminianismo, sei lá. Aí ela vai falar que a pessoa perdeu a salvação. O arminiano seria mais pentecostal, né? Só para contextualizar. Então, assim, o resultado final é esse. A fé sem obras é morta. Isso não invalida a eleição, que a salvação vem de Deus, mas é que nem você ser chamado para uma partida, você foi escalado para o jogo, só que você não compareceu. Certo? Então, assim, Deus chama os que têm ouvidos ouvem, reconhecem a voz do bom pastor, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O que o inimigo faz? Tenta vendar para que a pessoa não veja e tenta deixar ela surda espiritualmente para que ela não ouça a palavra de Deus. Então, se vai perder ou não, não muda o resultado. O fato é que se você não frutificar, a sua salvação não é genuína. Isso não tem o que falar. Tem a palavra dos talentos, a parábola dos talentos também fala sobre isso, né? Fala assim, aquele que tinha um só e escondeu, tira dele e dá para quem tinha 10. Então, se você não frutifica, alguma coisa tem errado, né? A palavra também diz assim, nós conhecemos as árvores pelos frutos. Né? Tem que ter alguma evidência, né? Se você pode ter a madeira, você pode colocar óleo ou álcool, certo? Você pode ter a carne ali em cima da grelha, mas se não acender o fogo, não tem churrasco, né? Não tem sacrifício, né? E a carne ali não é a carne de Jesus, não. Agora é você, o cordeiro, que tem que se doar, porque aí é onde eu quero polemizar um pouco no bom sentido, de que a salvação, ela não é individual. Calma, eu vou explicar. Talvez você ouviu a vida inteira, né, no púlpito, as pessoas falam salvação individual, tome a sua decisão. O que eu quero trazer aqui é que se a salvação, a gente enraizou muito isso de que a salvação é individual, e o resultado que isso promoveu foi crentes egoístas, cristãos egoístas. Eu estou me santificando, eu estou fazendo o meu. Se o outro lá vai para o inferno, azar é dele. Né? Eu estou cuidando do meu cercado. Então a pessoa está tentando fazer por merecer. Ela tá obedecendo para ser aceita e não porque já foi aceita. Ela não está vivendo ali um princípio, ela está vivendo uma regra. Então aí, Mateus 25 vai falar assim, né? Jesus, nós curamos no teu nome, pregamos, expulsamos demônios,
fizemos sinais e maravilhas, e aí Jesus falou, ó, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Por quê? Você pode fazer tudo isso, mas para o seu benefício próprio. Se você fizer para si mesmo, de nada adianta. Então, nesse sentido, a salvação ela é individual na questão da sua decisão. Só que se ela for individual na questão da individualidade, aí é um problema. E aí eu vou te mostrar aqui, ó, João 17, 19. Deixa eu ver aqui. Tá no meu... João 17, 19. Opa! O texto fala sobre santificação, certo? Diz assim, 17, 19. Jesus tá orando aqui, né? Ele fala assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus está falando que ele se santifica, né? Por quem? Por eles. Então você não se santifica, ó, para quebrar paradigma, você não se santifica para você, você nunca vai ter força para se santificar para você, porque você não faz nada para você. O seu talento é para o benefício do outro, a sua santidade é para inspirar, para conduzir o outro. Jesus se santificava por eles, está escrito aqui, Jesus orando aqui, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, onde crer em mim, ou seja, falando de nós aqui nesse tempo presente, para que todos sejam um, tal como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aqui fala da unidade também, né? Porque a igreja hoje ela é uma igreja individualista, por isso que eu tô batendo nessa que a salvação individual promove esse discurso de que a salvação individual promove crentes egoístas, individualistas, né? Nós temos que ser um em Deus para que sejamos nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele fala, né? Acabei lendo uns versículos mais para frente, mas no 19 ele fala, e por eles me santifico a mim mesmo. Por eles. Jesus não se santificava porque ele precisava de mais poder, que ele precisava fazer por merecer. Ele se santificava por causa do outro. Então o nosso evangelho é sempre por causa do outro. A salvação não pode ser individual nesse conceito de eu vou fazer por merecer, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer e o outro lá, entendeu? O importante é eu estar com a minha salvação em dia. Se você viver um evangelho pensando no seu próprio umbigo, isso nunca foi evangelho. Isso nunca foi evangelho. A árvore não come o próprio fruto que ela dá. A árvore sempre vai alimentar o outro, certo? Lucas 9, 23. Esse é famoso. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, completa, né? Nega-se a si mesmo. A si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é o quê? É pensar em si ou no outro? No outro. No outro. É altruísmo. É altruísmo, é você pensar na dor alheia. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é bom pro coletivo. Eu vou fazer o que tem que ser feito, o que é bom, o que precisa ser feito, né? É isso. Eu falo isso sempre pro meu filho, né? A gente faz o quê? A gente faz o que é certo, o que precisa ser feito e o que é bom. Não é o que eu quero. Deus Todo-Poderoso falou lá para Caim, cuidado para que o teu desejo não te domine. Quem vive para saciar os seus desejos, sabe? Até mesmo dentro do evangelho tem isso. Isso não é evangelho, isso não produz fruto. A salvação, ela é algo que a gente vive, ela é um processo. A gente foi salvo no sentido de justificados pela fé, porque na cruz ele risca a cédula da acusação contra nós. Colossenses 2,17, acho que fala isso, né? Ele rasga a cédula, nota promissória contra nós e expõe os demônios, as potestades no reino espiritual, que não há mais acusação contra nós, porque Jesus pagou a conta. Então nós fomos justificados. Justificado não significa santificado. Como eu posso ser justo, mas eu não sou santo? Exatamente. Justificação é uma coisa, santificação é outra. Você já pensou nisso? Porque a palavra fala que a gente é justo, né? E a gente pensa, poxa, mas eu sou tão errado, cheio de pecado, como é que, né? Eu não sou santo.
Mas é exatamente isso. Que essa é a diferença Que justificação e santificação não é a mesma coisa. Por exemplo, a justificação me tira do mundo, né? E a santificação tira o mundo de mim. A justificação, Deus te declara justo, só que você não é santo ainda. Só que você foi absolvido. Então, Deus te declara justo e Ele te livra da condenação do pecado. Depois começa uma obra que acho que é Tito que vai falar ali, né? A lavagem regeneradora da alma. Então, começa um processo. É Tito ou Pedro? Posso errar, me perdoem se eu falhar na referência. Começa um processo de purificação do nosso eu, até que o eu morra, de fato, e vire nós. Porque no Evangelho não tem eu, e nem eles. É sempre nós. Já vamos entrar nisso, mas esse processo se chama santificação. Tá? Quando o Espírito Santo de Deus, né, essa essência do Pai vem em nós, porque Cristo concedeu isso para nós, né? Essa é a promessa para nós. Então, esse Espírito Santo de Deus, essa essência divina, passa a limpar a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa alma, e isso dura uma vida inteira. E esse processo se chama santificação. Então, na justificação, nós somos salvos da condenação. Na santificação, o pecado começa a perder força. Então, ele nos livra da condenação do pecado, depois ele nos livra do poder do pecado, de influência sobre a nossa vida, e no final, na glorificação, quando tivermos nossos corpos glorificados, né, ele nos livrará da presença do pecado. Primeiro, justificação, livrar da condenação do pecado. Santificação, livrar do poder do pecado. Glorificação, livrar da presença do pecado. Então a salvação é um processo. A salvação é um processo. E aquelas pessoas que nunca ouviram da palavra de Deus, tem como elas serem salvas? A Bíblia diz que cada um será julgado na medida, né, que teve de acesso. É um tema bem polêmico. Eu gosto de usar uma ilustração. É apenas uma conjectura, me permita. Imagine antes do Brasil ser descoberto, tal, pelos portugueses ou sei lá quem. O que aconteceu? Tinha aqui não dá nem para falar que é índio, né? Que é errado falar que é índio, né? Uhum. Eram os brasileiros, né? Os literais, né? Enfim, até a própria palavra brasileiro também não é correta. O mais certo seria brasiliense, mas isso aí pegou lá. Ah, sim. Porque brasileiro. Mas não vamos brincar tanto nisso. Vai só confundir e tirar foco. Tá. Mas então, esse camarada ele acreditava no deus Tupã, certo? E tinha um outro camarada, vamos falar índio para facilitar, mas tinha um outro índio ali que acreditava, sei lá no quê, e aí esse camarada que acreditava no Tupã, ele fazia a sua prece, a sua oração: Tupã, me dá uma força aí, eu vou sair para caçar, porque eu preciso trazer o sustento, o alimento para minha casa, né? Tá difícil a situação, né? Só muda o cenário, mas a realidade humana é a mesma, é suprir a necessidade básica, é pertencimento, é a pirâmide de Maslow, né? E ele sai para caçar, né? Ele fez a oração pro Tupã, porque ele quer o quê? Pensando no outro, porque ele quer cuidar da esposa e do filho dele. Agora o outro camarada despede da Índia, lá da esposa, e fala: vou sair para caçar. Só que aí ele vai se encontrar com outra índia no meio da mata, que é a amante dele. Certo? Não tinha ninguém para pregar sobre Jesus Cristo, não tinha nada. O cara viveu a vida inteira dele nesse sistema religioso que ele vivia, porque geografia querendo não definir destino, né? Se nós estivéssemos aqui na Índia, provavelmente nós seríamos hindus. Ele já estava falando de Shiva agora. Né? Saíram falando de Shiva, né? E assim, né? Duda, enfim, tantos lugares. Mas o fato é que ele optou pelo caminho de luz, pelo caminho de bem, pelo caminho que beneficiaria não só ele mesmo, mas o próximo, em cuidar da família, né? E não atrás dos prazeres, dos benefícios próprios pessoais. Então, como que Deus
na sua onisciência, vai tratar a alma desse camarada. Quem sou eu para dizer que esse índio, né? Índio, me permitam, né? Não vai ser salvo ou não foi salvo. Não dá para falar, né? Não tá na minha mão o martelo de juiz para dar sentença. Certo? E tem outro exemplo também de Abraão, né? Abraão se converteu com Deus direto falando com ele, né? Sim. E justificado pela fé. E outra, sem batismo, Santa Ceia, nem nada, né? Não teve batismo, não teve Santa Ceia, né? Não teve escola dominical, né? Não teve que ficar tantos meses de molho para poder participar do grupo de louvor, ou para ser consagrado a diácono, para depois presbítero, para depois evangelista. Abraão hoje em não dia frequentou templo nenhum. Abraão hoje em dia sendo esquizofrênico, né? Que templo ele frequentou, né? Ele abriu uma congregação ali. A escola da fé direto, né? Então, no deserto. Então viveu peregrinando, né? Viveu em tendas, acreditando numa promessa, acreditando, né, que no Criador ali, no nível de experiência que ele teve, que não podemos quem somos nós para dizer que a nossa experiência foi melhor que a dele, né? É o pai da fé, né? Hoje a gente tem muita biblioteca, né? Mas a gente tem pouco discernimento espiritual. E pouca experiência, na verdade. Experiência acadêmica, mas não tem o touch a touch que nem esses pais da fé, né? E então também, vendo esse ponto de vista para Abraão, não quer dizer que eu não ia a uma igreja, quer dizer que eu perdi minha salvação, né? Como que você vê isso aí? Então, o ir à igreja... O movimento dos desigrejados, ele é bastante perigoso. Porque a gente acabou de falar aqui que é para você não perder a sua salvação, né? Você não pode pensar só em si mesmo. Então, o não congregar, o não se relacionar com outras pessoas, ele é um sentimento meio que individualista, né? Eu tenho meu touch a touch, meu relacionamento com Deus, eu não preciso, a gente ouve muito, não preciso ir na igreja para ser salvo. Mas ir à igreja faz, viver em comunidade, partilhar dores, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, isso faz parte de um comportamento de quem é salvo. Você talvez não tenha um templo, mas você é uma pessoa hospitaleira? Você convida pessoas para a tua casa para falar da palavra de Deus, para fazer uma oração, para meditar na escritura, e cantar é importante, mas nem tanto assim, tá? Então, você... é verdade. Saber que a música foi inserida na igreja muito depois, né? Eu não sabia. Esse negócio de cantarolice, eu sou músico, né? Então eu posso falar. E eu gosto de tocar e tal, mas não é a cereja do bolo. O culto sem mensagem, né? Não tá errado. Essa é a palavra. O objetivo principal é estudar, meditar na palavra. Oração e palavra e depois música. E as pessoas às vezes invertem e colocam a música num pedestal, no topo dessa ordem, né? Tem a sua importância, mas não é a prioridade. É muito mais válido você ter oração e palavra e não ter música do que hoje o Espírito ministrou que é só as canções. São só as canções ou é relaxo de não preparar a mensagem? Ou de deixar as pessoas no leitinho porque é mais fácil de controlar? Porque tem pastor que não gosta de pergunta difícil, né? Não, porque, exatamente, vai gerar polêmica, vai gerar pergunta difícil e se as pessoas ficam na ignorância é mais fácil de manipular, ditar as regras de como tem que ser e pronto, acabou, assim ninguém me questiona e tá tudo certo. Palavras meio duras, mas alguém tem que falar alguma coisa de vez em quando. Então assim, tem que ter palavra, tem que ter alimento, entendeu? Não dá para ficar só no miojo não, né? Não posso falar isso porque a empresa do miojo pode... hoje em dia. Você chamou o miojo de... Pode processar a gente. Mas tem que ter um alimento sólido, né? Existem canções que são uma bênção, que estão recheadas da palavra de Deus, né? De Bíblia mesmo. Tem outras que é
é só emoção e é feita por gente que nem crê, na verdade. É só gospel mesmo, é só business, né? Então, mas aí a gente já é uma outra pauta, né? Um outro assunto, né? E os demônios, eles podem se converter? Agora você pegou pesado, hein, irmão? Peguei. Justa a palavra de pergunta difícil. O que você acha? Olha, não lembro exatamente a referência, ponto e vírgula, capítulo, livro, capítulo, versículo. Mas na Bíblia está escrito que nós julgaremos os anjos. Certo? Para ter o poder de seria. E os demônios não deixam de ser anjos, só que caídos. Se um demônio pode mudar de lado durante essa vivência da humanidade até o dia que fechar a porta e Deus resolver fazer o juízo final, não tem essa resposta de uma forma tão clara na Bíblia. Né? A Bíblia ela é inerrante, mas ela nem sempre é clara, por isso que tem que estar sempre estudando. Né? Se eu falar que sim ou eu falar que não, eu vou estar sendo um anátema aqui. Agora, se eu fosse dar um chute, né, eu optaria pelo não. Porque assim, o homem caiu e teve Jesus como uma alternativa para ele restaurar. Porque ele caiu baseado na indução ao erro de outro que já tinha caído anteriormente, certo? Ele não caiu assim, de livre espontânea vontade, digamos assim. Alguém instigou ele a ter aquele desejo, aquele pensamento e cair. Né? Agora, como funcionou essa rebelião no céu, e aí daria margem até para a gente pensar, né? Será que todos nós não já estivemos lá e tivemos que optar entre ficar do lado dos anjos rebeldes querendo seus direitos, ou optamos pelo lado do Cristo e Deus resolve encerrar todo mundo debaixo dos céus e vamos viver lá na terra como carne e osso ali, né? Meio que dá um reset na mente ali, e a vida de vocês lá vai mostrar de fato o coração que vocês tinham, né? Existe essa teoria também. Eu acho que assim, essa questão dos anjos e demônios a salvação, a condenação deles foi antes, foi a primeira. Por isso que se dividiu e os anjos eram os demônios e os outros ficaram com Deus, né? Que demônio demônio é um anjo caído, né? Demônio é um anjo caído. Demônio não é uma outra classe que não seja angelical corrompida. Tudo tem acho que Einstein que falou isso aí. Tudo tem não sendo muito do assunto, mas tudo tem existe o positivo e o negativo, tipo assim, tem o calor e o frio, que na verdade o frio é ausência de calor. Eu ficaria com não. Ficaria que os anjos caídos não tem essa opção, né? Não tem essa opção. Mas que anjos então a gente vai julgar? É os anjos que estão do lado de Deus, então eles têm a opção de cair até esse dia? Então, se a gente vai dizer que o outro não tem, a gente também tem que dar margem para que o anjo não tenha opção de errar também. Se o outro não tem possibilidade de se converter, o anjo também não teria possibilidade de se desviar. A gente teria que equiparar, na minha lógica. Sim, justamente desse negócio que... Um senso de justiça. Né? Eu estava falando da balança, né? De um lado ele vai... Se ele tem certas propriedades, por menos que o outro lado seja oposto, ele carrega algumas coisas semelhantes também, né? Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, tem um detalhe. Tem anjos que estão presos, certo? Sim. Que estão sendo reservados para a hora, momento oportuno, para situações específicas ali no livro de Apocalipse. Talvez seriam esses anjos? Que a gente ia jogar? Pode ser. Porque assim, tem o Satanás, mas tem outros camaradas tão ruins ou pior que ele, tá? Sim. E no final das contas, sei lá como é que vai ser essa guerra, entendeu? Porque se você tem um anjo
Se Satanás estava solto na terra, né? E Jó estava lá e aí Satanás estava de boa, passeando pela terra, foi acusar Jó com Deus, né? De onde vem Satanás? De dar uma volta aí pela terra. E outra, Satanás estava no céu, né? Só que ele tá... Então, porque ele só caiu literalmente de lá quando Cristo sobe ressurreto. Porque aí ele rasgou a célula que é a contrária. Até então, as acusações contra o homem eram lícitas. Então ele estava lá acusando e as acusações eram verídicas. Só que quando chega um homem justificado, aí não é mais verídico. Ó, o homem é capaz, sim, de ser absolvido. Então foi o plano perfeito, né? De Jesus, o Cristo. 100% homem, 100% Deus. Ele revogou toda a autoridade que sempre foi dele e tirou qualquer tipo de acusação contra nepotismo. Você só é herdeiro porque tu é o filho do cara. E ao mesmo tempo ele redimiu a humanidade. Deixou de ser filho unigênito e passou para o humano. E aí ele voltou falando, ó, eu sou Deus porque eu posso e porque eu mereço. E eu vim como homem. E o homem era a prova entrando no tribunal. Quando Cristo volta ali, eu gosto de pensar que é o começo do livro de Apocalipse ali, né? Que tem um anjo tal, não sei o que, com um anjo forte e tal, uma alta voz e tal, não sei o que. Aí entra um cordeiro, né? E aí ele recebe, aí tem todo aquele lance de tomar o livro da mão, né? Do pai e tal. Então ali foi a entrada triunfal no meio da audiência contra a humanidade, vai ser condenada ou absolvida. E aí o Cristo veio com o corpo de Yeshua como a prova incontestável. Pode absolver aqui, um corpo humano 100% santo. Entendeu? Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos tendo uma experiência almática, ou seja, consciente, em um corpo. Nós não somos um corpo que tem uma alma e um espírito. Nós somos um espírito tendo uma experiência almática, penso, logo sou, existo, vivendo num corpo, né? Então, na casa de meu pai há muitas moradas, né? E seriam esses demônios aí que, acho que é Apocalipse que está escrito, que eles enganariam até os eleitos, ou o falso profeta. Né? Se possível fosse. Se possível fora, enganaria até os eleitos. Se possível, ou seja, não é possível. Porque quantas vezes, vamos ser sinceros, né? Você que nos assiste aí, está na caminhada, quantas vezes você pensou, eu não vou conseguir mais voltar? Né? Você entrou num loop de pensamentos negativos e caiu e pecou e falou, meu Deus, agora não tem mais volta para mim. Só que aí, nos 45 segundos do último tempo, Deus prepara um escape, o Espírito Santo de Deus te convence de novo do pecado, da justiça, do juízo e tu volta. Então assim, porque o processo de santificação é feito por Ele. A gente não se santifica, a gente se consagra. Porque o homem não é capaz de se santificar. Santificar é tornar algo, né, elevado num outro nível. O homem se consagra, ele se prepara para que Deus o santifique. É uma linha muito tênue. É que nem a palavra suportar, né? E suportar e aguentar. Tem aquele texto que fala, fugindo um pouco do assunto, né? Suportando-vos uns aos outros. E a gente tem o entendimento de que a gente tem que aguentar, né? Aguentar a chatice do outro, o pecado do outro. O suportar uns aos outros é dar suporte uns aos outros, ajudando uns aos outros e não aguentando uns aos outros. Então o homem se consagra para que Deus o santifique. A diferença é que nem justificação e santificação, também é diferença. Né? Mas está escrito lá, Romanos 14:12, cada um dará conta, né, da sua vida, do que você fez com a oportunidade que Ele te deu para Deus. A gente não vai ser condenado, né, pelo pecado cometido, mas pela
pela graça rejeitada, pelo perdão rejeitado. Não é pelo pecado cometido, mas pelo perdão rejeitado. Deus está te perdoando. Se você rejeitar isso, aí não tem escapatória para você. Porque pecar a gente peca. Peca. Mas assim, a gente tem que aceitar esse perdão e se reconciliar o quanto antes. Só que a gente é livre, a gente não vive escravo do pecado. Se você vive escravo do pecado, então Isso é uma rotina, se converta. né? Isso é uma rotina. Ah, mas eu tenho essa fraqueza, essa tentação. Isso não significa que você é escravo do pecado. Seria escravo do pecado se você estivesse nesse adultério, nessa imoralidade, nesse vício, de uma forma contínua. Ter alguns, não é também liberalidade para pecar, mas ter fraquezas, momentos de queda e retorno, não é normal, mas é comum do ser humano, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, como o espírito está pronto, ele convence o ser humano de novo e a gente consegue retomar. Eu acho que a maior diferença do crente quando peca e do ímpio quando peca é que o crente procura o arrependimento e o pecado pelo menos deve ser um deslize e não uma rotina, né? Aí o ímpio ele já peca como algo rotineiro e ele se aperfeiçoa naquele pecado dele, né? É só vocês verem aí aquela parte lá do Epstein, né? O cara fazendo um monte de crueldade. Tudo bem que eu já estou falando de um nível exagerado, né? Mas aquilo ali, a pessoa começa a se aperfeiçoar no pecado dele e ele usa a criatividade, usa meios de só piorar com aquilo, né? Diferente do cristão que quer buscar redenção. A salvação, ela não é por obras, mas se não há obras, não há salvação. E uma palavra que vai ajudar a, não sei se eliminar essa questão, mas facilitar o entendimento é a palavra esforço. Um salvo, ele precisa se esforçar para ficar no pecado. Porque aquilo incomoda, ele sabe que ele está errado, entendeu? Aquilo, sabe, ele tem que fazer esforço para ficar no pecado. Só que ele também tem que fazer esforço para fazer o bem. Então você precisa se esforçar. Aí você vai escolher, você vai se esforçar para fazer o bem ou para fazer o mal. Porque para escolher o mal também, vai ter sempre aquela vozinha na tua consciência de que tu tá errado, tu tem que se arrepender, não tá certo, né? Então, e o fato de ter esse impasse, essa dualidade, essa luta dentro de você, tá escrito lá. Acho que não sei se é 1º ou 2 Timóteo, né? Que a carne milita contra o espírito. Se tem a milícia dentro de você, como se fosse um cabo de guerra, aí Paulo vai falar, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não faço eu acabo cometendo. O ímpio, né? O não salvo, se é que podemos falar assim, ele não tem o cabo de guerra. Ele faz o mal e fica de boa. E aí tá um detalhe, aproveitar o gancho, aí tá um detalhe da ação do diabo, dos demônios, né? As pessoas acham que o diabo, ele tá aí para fazer mal para você, para fazer mal para tua vida. Só que não. O diabo não quer fazer mal para você, ele quer te tornar mal. É muito mais danoso te tornar mal do que te fazer mal. E aí, na balança, né, o contrapeso, a contramedida, o maior compromisso de Deus não é te fazer bem, mas te tornar bom. E ao se tornar bom, ao ser obediente, né, à palavra de Deus, a prosperidade, a paz, é resultado daquilo que tu está semeando. Quando você se torna mal, uma hora a desgraça vai chegar na vida da pessoa. Se o diabo conseguir te tornar mal, a desgraça vai ser a semeadura. Quem colhe mal vai colher mal, quem colhe bem vai colher o bem. E mesmo que colha a ingratidão, porque faz parte, né, a nossa recompensa, ela vem do Senhor, né? O Senhor é a nossa herança. A maior riqueza a gente já tem dentro de nós, não precisamos buscar do lado de fora. Cristo é suficiente, a paz de espírito é o suficiente. Por isso que Paulo vai falar também que a gente tem que ter contentamento. Porque se você é um crente materialista, uma coisa é Deus suprir, outra coisa é você ficar com um desejo obsessivo em ser rico,
em ter, em aparentar ser, né, para as pessoas. Isso não é saudável. Não significa que tu não tem que ser esforçado e correr atrás do teu propósito, dos teus sonhos, propósito profissionalmente falando, né? A tua vida, melhorar de vida e tal. Não, isso é tudo ok, tá correto, não tem problema quanto isso. Mas se isso for a razão da sua existência, e o pior, se você estiver indo em uma igreja, seja evangélica, católica, um centro espírita ou qualquer religião que seja, isso aí vai te levar para o inferno, seja ele literal ou não, que a gente já falou aqui também, né? Mas um estado de depravação mental, que a consequência é a condenação do eterno no juízo final para a sua aniquilação. Pronto, acabou. Pronto. Então é isso. É isso. Não tem mais nada a falar, né? Acrescentar. Quer acrescentar alguma coisa? Tem, sempre tem. Sempre tem. Eu ia falar alguma coisa bem agora, eu falei, não, vou falar isso aqui depois, mas aí já tá começando a dispersar o pensamento, né? Enfim, o que a gente, para fechar, né? Pegadinha do malandro, curta o nosso vídeo, siga o canal, a gente tem essa meta aí de alcançar os 1000 inscritos, tá? A sua inscrição vai ajudar muito, principalmente nesse início ainda, que o canal é pequeno, a gente está começando, né, esse projeto. Já tem alguns vídeos aí, mas ainda... mas pode maratonar também os vídeos. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Então vai ser muito importante a sua ajuda, compartilhe com outras pessoas também. O nosso objetivo aqui não é defender uma religião, tá? Lembrei o que eu ia falar. Exatamente, né? Da pessoa ficar na igreja para que Deus dê coisas para ela, né? Isso não é comportamento de salvo, né? Você vai para a igreja porque você vai agradecer, né? Porque você vai viver aquilo que você já é, né? Você vai como filho e não como um servo, um contratado, né? Porque um cliente, né? Um cliente, né? Deus não precisa da gente, Deus não quer que a gente faça nada para Ele. Na verdade, ele coloca coisas para a gente fazer para nos ensinar. É assim como um pai. O pai pode ir lá e resolver uma parada rapidinho, não precisa do filho pequeno fazer, mas ele faz questão de deixar o filho fazer para que o filho aprenda. Então é isso, a gente tem que aprender a ser filho. E a religião, ela não é o caminho. A religião é a estrada. Então você pode estar na estrada achando que está no caminho. O caminho é Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? As 3 máximas aí que até as cruzadas usou isso erroneamente, né? Mas essa é a máxima. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a religião é só uma estrada. Nenhuma dessas estradas te levam para o caminho. O caminho é uma pessoa. E alguns pastores querem ser o pedágio, ficar cobrando coisa para ir pro céu, né? Também. Acho que cabe só mais um comentário aqui, né? Ou deixa pro próximo vídeo, não sei. Não, vamos aqui. Qualquer coisa, se não der, tá tranquilo. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar pro próximo, que aí você já fica na expectativa. E você, quando o próximo vídeo sair, você assiste, tá bom? Uma ideia bem legal aqui. Que faltou complementar. Falei, não, depois eu vou falar sobre isso, acabei não falando, né? Então a gente vai falar a parte 2 aí. Tá bom? É isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. E que a paz esteja com você.